Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Google Cloudcast. É um prazer estar com vocês, agradecendo nossos ouvintes mais uma vez por eles serem assíduos, estarem conosco em mais um episódio que com certeza será diferente e muito legal. Já de cara eu chamo meu parceiro de podcast, Marcelinho. Por favor, Marcelinho, se apresente, ou melhor, continue se apresentando, né? Com certeza. Dani, tudo bem? Pessoal, muito obrigado. Eu queria novamente agradecer aos nossos ouvintes. Sem vocês, a gente não estaria aqui. Eu sou Marcelo Gomes, sou Customer Engineer, eu sou engenheiro aqui que cuida dos clientes que trabalham com o Google Cloud. Muito novo para falar aqui com vocês e um convidado novo também, Dani. Por favor, apresente o nosso querido convidado. Exatamente. Eu inverti a ordem, então eu não me apresentei. Normalmente eu me apresento, né? Como o Marcelinho se apresentou, eu vou me apresentar também. Então eu sou executivo de vendas aqui no Google Cloud. A gente tem, até eu quero passar uma mensagem antes, que é importante, a gente está reforçando sempre isso. Temos um canal agora com os nossos ouvintes, que vocês podem mandar dúvidas, interações, vontades, necessidades, temas, qualquer coisa, que é o e-mail googlecloudcast@google.com. Então, por favor, se quiserem interagir conosco, mandem os e-mails e a gente vai estar lendo cada uma das mensagens para atender vocês. Bom, começando já com o nosso convidado de hoje, ele trabalha conosco no Google, é o Carlos Cabral, mas eu vou deixar que ele se apresente, porque aí fica mais bonita a apresentação, né? Carlão, seja bem-vindo ao nosso podcast. Imagina, Daniel, Marcelo, obrigado aí por me receber. Então, para me apresentar, já como vocês pediram, eu sou Carlos Cabral, aqui sou um par do Marcelo, também trabalho como Customer Engineer aqui em Google Cloud, e mais especificamente eu trabalho com soluções aqui no Google Cloud focadas em transformação digital, né, dentro do GCP, mais especificamente nossa plataforma de APIs, chamada Apid, e também a nossa plataforma de no-code, que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre hoje, chamada AppSheet. Então, mais uma vez, obrigado aí por me receber, é um prazer estar conversando com vocês. Muito obrigado, nós que agradecemos. Bom, o tema de hoje, o Carlão já deu uma pincelada do que a gente vai falar, mas o tema de hoje é no-code. Falar de plataforma no-code. Um exemplo de uma plataforma no-code é o AppSheet, que o próprio Carlos já comentou. A ideia aqui é como é que a gente pode ajudar as empresas a melhorarem os processos, a transformar os seus negócios e habilitar a inovação em todas as áreas da empresa. Parece uma coisa realmente simples, mas tem o seu nível de complexidade. O Carlos está aqui hoje para justamente mostrar para a gente que não é tão complexo assim, ou que na complexidade a gente está próximo a vocês para poder apoiar. Começando do começo, esse é um termo, o no-code, relativamente recente. Carlos, me fala uma coisa, como que a gente pode definir esse termo realmente? Legal, Daniel, até para contar e para a gente definir um pouquinho melhor, até vou voltar um pouco no tempo para a gente entender o contexto no qual surge esse termo no-code, né? Se a gente voltar um pouco no tempo, vamos pensar como o pessoal desenvolvia software no passado, né? A gente tem essa mentalidade, e ela existe aí por cerca de 50 anos, pelo menos, que um software, né, ele deve ser expressado, o que a gente fala, através de um programa imperativo, ou seja, uma sequência de instruções, né, de baixo nível. Faça isso, soma aquilo, se isso acontecer, faça aquela outra coisa. Então é o famoso definição do algoritmo, né, que a gente muito fala. Quando a gente está programando software, a gente tem essas instruções imperativas de passo a passo, né? E a gente pensa que software é isso. Escrever software é escrever uma série de instruções imperativas. Essa noção, né, de como se cria software é justamente pelo histórico, né? No passado, os computadores, ou até mesmo se a gente voltar um pouco para trás, os mainframes, né, eles eram muito menos sofisticados do que a gente tem hoje, e basicamente dar essas instruções específicas de baixo nível é a única forma que a gente tinha de expressar aquilo que a gente queria expressar para criar os nossos programas. Então, geralmente eram expressões aritméticas, né, de soma, faça ali empilha, desempilha um valor. Então, tem gente aí que trabalhou com linguagem assembly no passado, cartão perfurado, sabe muito bem do que a gente está falando. O resultado é que tem essa impressão que criar software é uma tarefa de muito grande esforço, leva muito tempo, leva muitas pessoas para desenvolver sistemas fim a fim. Mas desde essa época, né, desde o passado, as pessoas sempre houve esse desejo de tentar definir ou expressar aquilo que a gente quer fazer no software num nível mais alto. Então, por exemplo, faça uma chamada, valide, né, se essa mensagem está íntegra ou não, e não aquele passo a passo muito pequenininho, né? Soma aqui, subtrai ali.
ali. Mas, na prática, né, no passado, a gente não tinha como fazer isso acontecer. Essas mensagens mais de alto nível não eram factíveis no passado. Mas a gente sabe que hoje, né, o jogo meio que mudou. A gente tem sistemas computacionais muito mais poderosos, então sistemas de computadores que ganham de enxadristas aí globais, ou mesmo a gente sempre fala, né, de quanto poder computacional a gente tem nos nossos bolsos, né, nos nossos celulares. Mas apesar de todo esse poder computacional novo, ainda hoje a criação de software principal é basicamente a gente ter essas ideias, né, quero resolver um problema, aí uma empresa contrata ou tem dentro de casa uma grande equipe, né, muito especializada em linguagem de programação, então são os developers, né, os programadores, eles vão lá, trazem, tentam entender essas ideias e traduzem para a linguagem instruções para o sistema depois ir lá e executar. É lógico que essas linguagens hoje em dia são muito mais avançadas e muito mais expressivas, né, do que eram no passado, mas ainda assim é algo de conhecimento muito específico dos developers. Eles têm que saber a linguagem, seja lá qual for, como colocar ela no ar e tudo mais. Então, é justamente isso que a ideia de no-code quer responder. Será que não seria possível, né, a gente ter uma plataforma que consiga capturar essas ideias, né, do que eu quero implementar ou do problema que eu quero resolver, e essa mesma plataforma, ela vai e constrói o software pra gente. Então, é justamente isso que o no-code quer fazer, quer remover da jogada, né, toda essa questão de instruções, linguagens de programação, para que esse software possa ser construído automaticamente por essas plataformas. Carlos, isso me lembra muito uma pegada Star Trek. Se eu for voltar no tempo de desenhos que eu assistia quando eu era pequeno e já tentando entregar um pouco a idade, os Jetsons, né? Assim, muitos dos nossos ouvintes novos talvez não conheçam esse desenho. É engraçado, se vocês quiserem dar uma olhada. Mas é aquela ideia, né? De eu pedir alguma coisa pro computador e ele criar um programa para mim. Mas se a gente entrar ainda dentro desse contexto, a gente ainda pode dizer que tem algum tipo de codificação envolvida nesse processo. Explica mais para os nossos ouvintes aí um pouco sobre essa visão do que a gente chama de low code, né? Ou versus o no code. O que tem de diferença ou de similaridades? Ou realmente o que representa um e outro? É uma boa pergunta, Marcelo. Elas não são a mesma coisa, são conceitos diferentes. Eu vou tentar explicar um pouquinho do low code versus o no code, né? O nenhum código. Essa questão de low code muitas vezes começa num contexto no qual você já tem um software atual, né? Tradicional, como a gente conhece, e eu quero colocar uma nova funcionalidade no ar ali, mas eu não quero programar do zero, do modelo tradicional. Eu quero tentar fazer aquela funcionalidade num modo mais de alto nível, criando um script, alguma coisa, com menos detalhes daquela abordagem tradicional. O no-code, por sua vez, ele não é só reduzir o código, é realmente um novo paradigma, é remover completamente o código da jogada. Fazendo até um paralelo com a tua pergunta e com o teu comentário do começo, né? Hoje em dia a gente consideraria completamente impossível, um sci-fi completamente impossível falar para um carro, olha, carro, me leve até tal lugar, e o carro te leva. A gente sabe que hoje isso é possível, né? Com os carros autônomos e tudo mais. É algo que já é real. Parecia uma ficção científica completa até pouco tempo atrás, mas hoje isso é real. E é justamente esse tipo de paralelo que eu gosto de fazer para explicar o no-code. Então, a visão ou o paradigma do no-code é como se fosse o carro autônomo, né? É uma plataforma de software autônoma que você descreve aonde você quer chegar, ou seja, eu quero construir esse tipo de software, quero resolver esse problema, e a plataforma no-code acaba te levando até lá. O low-code, por sua vez, ainda é um carro como se fosse um carro normal, né? É um carro que tem motorista, volante, motor e tudo mais, mas ele é um carro um pouco mais eficiente, então ele tem talvez 5, 10% mais eficiência ali do consumo de combustível. Mas o resumo da história é que assim, o no-code, nenhum código, é justamente uma abordagem e uma mudança de paradigma, né? Então é um carro autônomo, elétrico, que você não precisa nem saber dirigir, né? Nem saber as regras de trânsito, e ele te leva da maneira mais eficiente possível aonde você quer chegar. Então essa é a diferença que a gente pode discutir entre low-code e no-code. Ainda nessa comparação, bom, pelo que você me falou, então a gente já tem a visão de que isso não é simplesmente uma questão de marketing e vendas. Discorre então um pouco mais pra gente o que a gente tem de contexto entre o low code e o no code, pro pessoal poder conhecer um pouco mais. Perfeito. Existem, Marcelo, é um conceito muito legal, assim, no mundo existem cerca de, né, são estimativas, cerca de 10 milhões de engenheiros de software, ou seja, pessoas que sabem codificar numa linguagem de programação, aí Java, Python e as diversas outras. Então 10 milhões, certo? 10 mega. Mas a gente sabe que existem no mundo cerca de 2 bilhões, ou seja, com B de bola, né, de pessoas que são
têm conhecimento de tecnologia, ou seja, elas sabem utilizar computadores, sabem usar celulares, smartphones. Essas pessoas que são usuárias, né, 2 bilhões de pessoas para mais, cada vez crescendo esse número, são sempre pessoas muito inteligentes, muitas vezes pessoas inovadoras, né, que sabem usar os dispositivos, sabem o que podem fazer, mas elas não têm, digamos assim, esse código, esse conhecimento secreto, vamos falar assim, que os desenvolvedores têm, né? Para um desenvolvedor hoje em dia poder fazer o código na linguagem, enfim, ou nas linguagens que ele quiser, demora anos de treinamento, tem que ter experiência, o próprio desenvolvedor tem que ter um tempo, né, para poder desenvolver uma solução, ou o time de desenvolvedores, às vezes pode demorar anos, né, para um software entrar no ar. Então essas pessoas normais, vamos falar assim, que têm o conhecimento de tecnologia, sabem usar os dispositivos, mas eles não têm esse conhecimento de codificação, né? Eles não conseguem fazer isso. Então o objetivo do no-code é justamente habilitar essas 2 bilhões de pessoas, né? B com B de bola, a automatizar o trabalho, a automatizar processos, traduzir, né, as ideias e problemas que eles querem resolver de uma forma automatizada, então a criação automatizada de software e, por fim das contas, né, o objetivo final de tudo isso é fazer com que os trabalhos e as vidas das pessoas sejam de fato melhores no fim das contas. Pô, Carlos, eu vou pegar o teu gancho aí, você comentou sobre empresas que querem fazer ou maneiras diferentes de a gente poder usar a falta da programação em determinado momento ou não conhecimento para usar, por exemplo, no-code e facilitar o desenvolvimento de um software, etc. Quando a gente olha para esse contexto de empresa, né, eu já participei de muitos projetos, já tive muitas empresas em que as pessoas têm ideias inovadoras, ideias que vão transformar a maneira de que o trabalho do dia a dia é feito, mas por, sei lá, diversas razões, seja o time de TI, o time de desenvolvimento está muito ocupado com o trabalho do dia a dia e com várias outras prioridades e não consegue dar foco nessas novas ideias. Como é que a gente pode, de maneira mais prática, resolver esse desafio de implementar essas novas ideias quando a gente não tem ou uma mão de obra ali para ajudar ou não sabe como codificar, não sabe como programar? Eu acho que é uma boa pergunta. É de fato um desafio na prática, né? A gente sabe que a gente sempre lê isso e sabe de fato, né, quem trabalha com tecnologia, a gente sabe que software está de fato transformando o mundo, né? E isso a gente vê em várias áreas de negócio, a gente que atua com clientes de todos os tipos, tamanhos e indústrias, né? E os clientes estão podendo aí aprimorar tudo que eles fazem no dia a dia normalmente através de software, automação, inteligência artificial e tudo mais. Mas infelizmente esse conhecimento de software, de machine learning, essa, né, tecnologia de vanguarda é um diferencial competitivo que tem entre as empresas, né, e as áreas de negócio, mas tem empresas que têm acesso a essas inovações e tem empresas que não têm acesso a essas inovações, né? Então, o que a gente acredita no contexto de no-code? É justamente que esse gap, né, de eu sou uma empresa, eu não tenho a possibilidade de ter um time muito grande de TI, de programadores, ou contratar uma consultoria que vai implementar isso para mim, a gente não quer que isso seja uma inovação, um empecilho para a inovação da sua empresa, né? Então, a gente acredita que no mercado, né, quem deve ganhar deve ser as melhores ideias, as ideias mais inovadoras, as ideias mais eficientes. E o fato de você não poder contar necessariamente sempre com um time muito grande de TI não deveria ser um empecilho para isso. Então, o legal do no-code é que essa plataforma reduz esse gap, né, essa diferença entre as empresas que têm acesso a exércitos de desenvolvedores, a tecnologia, né, de inteligência artificial, cutting edge e tudo mais, para que o mercado meio que se nivele um pouco mais, para que de fato ganhem no mercado aquelas empresas que de fato têm as melhores ideias e as ideias mais efetivas, que são as ideias que a gente acredita que devem, no fim das contas, vencer. Seguindo nessa linha, tem um ponto que eu acho que é super importante. Eu acho que essa plataforma é muito poderosa, né? Se a gente puder trazer às pessoas que não têm uma capacidade de codificação a possibilidade delas inovarem e realmente ajudar no processo de transformação, eu acho que a gente vai abrir um leque aí de aumentar o quesito de inovação com a tecnologia. Como que você acha que o AppSheet consegue ajudar os nossos ouvintes ou até as pessoas que... Porque quando a gente fala de programação, de a gente desenvolver um aplicativo, a gente sabe que isso não vai deixar nunca de existir por uma série de fatores de complexidade, né, que a gente tem dentro desse contexto. Mas o AppSheet vai trazer, acho que, uma velocidade muito grande. Então, como é que você vai ajudar dentro desse processo de inovação na tua visão? Hein? Perfeito. Eu acho que é justamente até a missão principal do AppSheet é
de fato, fazer com que assim, as ideias que as pessoas têm, né, se tornem soluções, né? Transformar uma ideia para uma solução da forma mais rápida e mais ágil possível, né? Então, esse processo de inovação é justamente a própria missão do Aptiv, né? Então, assim, imagina se a gente conseguir dar um acesso tecnológico, né, de software para aqueles 2 bilhões, né, com B de bola de pessoas, versus somente o poder que hoje está nas mãos dos 10 milhões de desenvolvedores. Imagina quanta transformação digital, quantas novas ideias que a gente vai conseguir ter no mercado e eficiência em escala que a gente vai conseguir atingir. É uma coisa muito, muito promissora, né? Hoje a gente tem a tecnologia, né, o domínio da criação de software na mão de pouquíssimas pessoas, né, comparativamente falando, mas a gente vai conseguir democratizar e, de fato, a gente fala que o Aptiv, a missão é tentar fazer a transformação digital da própria última milha, né? Não ficar centrado somente ali na transformação digital do setor tradicional, principal de TI, mas aquela pessoa, aquele funcionário de escritório, aquela pessoa que está em campo, né, fazendo alguma checagem, pessoa em chão de fábrica. A gente quer que a tecnologia e a criação de soluções também atinjam esse tipo de pessoas. Então, resumindo, né, o Aptiv é justamente isso. É a capacidade da gente transformar uma ideia em um aplicativo. E aí você pode apontar, a gente vai discutir um pouco mais para frente, mas a gente pode apontar para uma fonte de dados e a partir daí você faz a ideação e a aplicação é criada para você. Pô, Carlos, tô curtindo a nossa conversa, tá bem interessante a coisa aqui. Vamos materializar para o nosso mundo de hoje, né? A possibilidade das empresas darem para os funcionários técnicos, mas que, sei lá, não necessariamente têm um background, têm um conhecimento de programação e até mesmo de processo de negócio, com certeza os caras vão ser muito bem impactados pelo processo de no-code, isso é muito bom. Como é que isso se materializa realmente nas empresas que a gente trabalha, nas empresas que a gente atua hoje nos projetos no dia a dia? Você pode dar algumas informações pra gente? Claro, vou dar alguns exemplos, acho que é uma discussão muito legal, uma coisa muito apaixonante sobre o produto, né? Então, até a gente percebe no dia a dia que é uma quebra, né, de um certo bias que muitas vezes a gente tem, que a gente encontra nas empresas, como até você falou, Daniel, pessoas que são muito inovadoras. Cara, eu quero fazer isso, eu gostaria de ter uma aplicação que fizesse aquilo, mas essa pessoa, necessariamente, ela não precisa ser uma pessoa de TI, né? Ela às vezes é uma pessoa na área de finanças, uma pessoa na área de RH, uma pessoa que atua em campo, né? Mas são pessoas muito inovadoras e a gente vê nos nossos clientes que essas pessoas geralmente são os grandes, as pessoas que acabam usando e encampando o uso do no-code, né? Do Aptiv na prática, e na prática eles não têm um background técnico de programação, né? Então a gente dá alguns exemplos de algumas histórias, por exemplo, um dono de um pequeno restaurante, então o principal negócio dessa pessoa é ser dono de restaurante, né, culinária, mas contactava a gente diversas vezes, poxa, eu uso o Aptiv para gerenciar todos os fluxos, né, de coisas que entram e saem do meu restaurante, gerenciar estoque, e ele contactava a gente frequentemente, olha, eu queria tal funcionalidade, queria que essa funcionalidade que tem na plataforma mudasse para aquilo. Então, assim, um dono de restaurante não é o perfil típico, né, que a gente está acostumado a lidar para construção de software, mas é muito legal que a gente encontra no dia a dia essas pessoas super engajadas, super interessadas em criar uma aplicação para transformar o negócio dela. Então, vai até no nível de paixão mesmo. É muito legal e muito motivador para a gente que trabalha com a solução, né? É claro que esse exemplo que eu dei do dono de restaurante é um exemplo de muitos. Como eu estava comentando antes, a gente nota esse perfil, diversas pessoas que atuam, por exemplo, como eu falei, a chão de fábrica, né, no dia a dia, ou atuam em campo, fazendo inspeção, manutenção, coleta de diversas coisas, ou mesmo os funcionários mais típicos, né, que a gente conhece aí de escritório, que sempre estão querendo melhorar o trabalho, otimizar os processos do dia a dia. A gente sabe que tem muita coisa que ainda rola puramente em planilha, puramente em papel, e eles querem melhorar isso, né? Um ponto interessante é que tem um histórico nessa adoção e nesses conceitos de no-code, tá? Uma fase inicial que a gente encontrava eram essas pessoas inovadoras, né? Esses champions internos das empresas que traziam. Então, era uma pessoa inovadora que adotava ali dentro da empresa, né, a plataforma de no-code, então era uma abordagem que ela mesma encampava, né? Então não era uma coisa que o chefe dela ou o setor de TI falava, olha, você tem que criar uma aplicação. Não, então era muitas vezes uma pessoa da área de finanças, da área de negócios, ela mesma via um problema, conseguia facilmente criar uma aplicação sem código e resolvia um problema de negócio de uma forma muito mais eficiente que um papel. Então essa primeira onda de adoção de no-code vinha desses heróis individuais. Ao longo do tempo a gente acabou chegando numa segunda fase, uma fase um pouco mais madura. Hoje, várias empresas aí de análise, como Forrester, por exemplo, elas já categorizam e fazem as diversas classificações, né, das plataformas por estar nessas consultorias de super famosas, e isso acaba chegando, óbvio, para o setor core de
TI das empresas, para o CTO, para o CIO e tudo mais. Então agora, quando a gente vai conversar com as empresas, né, conversar com o setor de TI, agora o setor de TI já sabe, né, poxa, eu sei o que é no-code, agora vamos conversar sobre as funcionalidades do AppSheet, como pode me ajudar e tudo mais. Então, agora o setor de TI antes era uma coisa que não estava no radar deles, e hoje em dia a gente já percebe como um asset muito importante para as empresas, né, para o próprio setor de TI também considerar a questão do no-code. Mas para resumir essa história, para a tua pergunta, sim, a inovação nasce de pessoas. Sempre é isso uma nossa visão, e a plataforma de AppSheet simplesmente faz com que essa inovação aconteça, se torne realidade. Então esse é o grande poder da plataforma que a gente enxerga. Poxa, Carlos, legal. Você tocou até num ponto que a gente já falou no primeiro episódio sobre pessoas, que realmente o que importa no final é sempre voltado diretamente às pessoas, né? O objetivo de tudo a gente estar aqui, na verdade, né? Não só pelos nossos ouvintes, mas num contexto geral. Eu vejo, então, puxando um gancho com esse contexto que você trouxe, que no Code parece ser realmente uma solução muito interessante no cenário de inovação, quando a gente fala de um background técnico aí. Para quem não tem background técnico tradicional, não tem uma visão de programação, mas traz um pouco mais pra gente isso, como que isso pode ser utilizado. Quais são os exemplos que a gente tem na área de TI para a utilização de no-code? A gente sabe que tem muitas empresas utilizando esse tipo de software, né? E como é que isso pode realmente se resumir para a nossa visão aí de empresas que trabalham mais diretamente voltadas para a área de tecnologia? Legal, acho que essa adoção para a parte de TI, né? TI prestando atenção em no-code, acho que é uma coisa que veio em ondas, né? Uma primeira onda, como eu já comentei, isso começava muito dessa área de negócio, né? De uma pessoa, de um inovador, de uma área de finanças, de uma área de campo, que não conseguia resolver o problema que tinha. O setor de TI, né, como o Daniel comentou, às vezes estava muito ocupado com outras prioridades, e ele por conta ia lá, tomava uma ação, né, para poder usar o AppSheet ou uma plataforma de no-code para poder resolver o problema. Conforme isso vai ganhando tração, a gente tem o time de TI vai notar isso, né? Olha, tem pessoas aqui dentro da minha empresa, não do meu setor, que estão criando aplicações, e é uma concern normal, né, uma preocupação normal do setor de TI. Poxa, eu preciso aprovar isso, eu preciso gerenciar a governança, né, de quem pode acessar essas aplicações, ou quais dados essas aplicações estão acessando para evitar vazamentos, ataques e coisa do tipo. Eu diria que essa preocupação de governança é uma onda mais atual que o setor de TI nacional já sabe, conhece, adota, mas agora está preocupado em controlar, ter a governança para que as pessoas possam criar as aplicações com segurança. Mas a gente já está notando uma terceira onda em vários clientes, que é basicamente até as pessoas programadoras, né, com background técnico, tudo mais, elas começam a perceber e pensar, olha, eu tenho que programar uma aplicação, resolver um problema. A pessoa técnica que sabe programar, ela vai começar a pesar. Para fazer isso, para esse problema específico, eu consigo resolver com no-code e poderia fazer isso, sei lá, às vezes 100 vezes mais rápido do que fazer a abordagem tradicional, sem contar em outros benefícios como como é que eu coloco essa aplicação no ar, vou colocar no Android, no iOS, web. O AppSheet, por exemplo, já faz isso tudo para ele. Então, essa onda mais atual também que a gente vê são pessoas técnicas, programadoras, também considerando no-code para ajudar no trabalho delas de dia a dia. E uma onda futura, né, que a gente, fazendo um pouco de futurologia, tentando prever o que vai acontecer, a gente acredita que muito do código tradicional que hoje é escrito não vai mais precisar ser escrito no futuro. Então, cada vez mais a plataforma de no-code como o AppSheet vai começar a conseguir tratar e criar uma maior quantidade de software, né, que a gente vai usar hoje em dia. A gente não tá lá ainda, né? AppSheet ou uma plataforma de no-code não consegue programar todo tipo de software, mas a gente está vendo cada vez mais casos de uso, cenários no qual isso se aplica. E tem o benefício que a plataforma, por ser padronizada, né, a gente consegue ter escala padronizada, segurança padronizada, compliance, tudo de uma forma central, né? E até para quem trabalha com software, a gente tem uma lenda urbana aí que diz que cada cerca de 20 linhas de código a gente aparece um bug, né? E obviamente com uma plataforma padronizada como plataforma de no-code como o AppSheet, a gente consegue eliminar esses bugs. Então é um ponto bem legal no futuro que a gente acredita que vai chegar o teu chefe e perguntar, tem que resolver tal problema. E você vai ter que justificar. Você não está usando no-code aqui, você poderia estar usando, porque é sempre mais eficiente, padronizado. Esse é um futuro que ainda não existe, mas a gente enxerga isso acontecendo aí no futuro não tão longínquo assim.
Ô Carlos, vou aproveitar que você tocou nesse ponto de futuro, e eu gosto desse ponto, a gente explora bastante aqui o que vai acontecer nos próximos passos, né, da nossa humanidade, da tecnologia. O que você imagina que é o futuro de plataformas no-code? Um exemplo, o AppSheet que você citou, e aí vamos colocar uma janela assim de tempo de 5 anos. O que você acredita que deve acontecer com as plataformas? Eu acho que tem uma tendência aí que está acontecendo, Daniel, acho que é interessante. Então, vai ter um mix. Primeiro, só para fazer um desambiguar, né, hoje em dia a gente tem esse termo guarda-chuva, né, que é o no-code, que significa, dependendo para quem você pergunta, significa coisas distintas, né, mas é lógico que hoje em dia ninguém quer ser high-code, né, ninguém quer ser programador só por programar, né. Voltando um pouco na história, antes de falar do futuro, né, a gente tinha uma categoria de no-code que era basicamente como se fosse aqueles widgets, né, aquelas caixinhas que a gente arrastava, né, para uma tela, daí desenhava linhas entre essas caixinhas para definir fluxo. A gente pode dizer que isso era uma plataforma de no-code que a gente tinha no passado, porque, né, abstrai a criação de código, mas é uma plataforma de widget, é um modelo mais antigo que a gente já tinha nos anos 80 e nos anos 90. As plataformas emergentes, que é isso que a gente está caminhando para o futuro de no-code, como o AppSheet, elas têm uma diferença, elas não são centradas nessas caixinhas ou nesses fluxos que a gente vai desenhando. Elas, por sua vez, elas são centradas em dados, então a gente sempre começa no dado que a gente quer tratar, trabalhar, inserir e modificar, porque a gente consegue ter uma semântica mais forte, um entendimento do problema, né, da área de negócio, o dado de fato é a verdade. E para chegar no futuro aí dos 5 anos, a gente acredita que, centrado em dados, o próximo passo natural é continuar tendo avanços de AI e Machine Learning, né, a gente consiga fazer que a plataforma aprenda cada vez mais o que a pessoa quer fazer. Então eu vou criar uma aplicação no-code, eu vou lá colocar minha intenção, né, e ela vai cada vez mais aprender o que eu, como ideador, né, como criador da aplicação, quero fazer e já entregar a aplicação mais pronta possível. Quanto mais pessoas, a gente sabe, né, no contexto de AI e Machine Learning, quanto mais pessoas, mais dados estão fazendo isso, melhor ficam os algoritmos de criação de aplicativo, então a gente vai conseguir ter aplicações cada vez mais eficientes e compreensivas para frente. Então acho que o futuro é esse, Daniel. AI e Machine Learning para conseguir prever e criar aplicações de acordo com as nossas intenções de uma forma cada vez mais automatizada. Quero estressar um pouco mais esse ponto aí. Agora eu quero aprofundar um pouco mais também no AppSheet. Eu conheço a ferramenta, já conversei com ela, já vi apresentações dos nossos engenheiros conversando com os clientes, e tem uma funcionalidade que eu acho muito interessante, que eu quero que você fale um pouquinho dela, que é o AppSheet Automation. Me dá um pouco mais de contexto e que tipo de valor essa funcionalidade traz para os clientes. Não, legal. Essa é uma funcionalidade que já está disponível na plataforma, tá? Então a gente volta um pouco, não estamos mais falando de futuro, estamos falando de presente. E automação é um tema muito recorrente, né, Daniel? Como a gente sabe, eu, Marcelo, aí você, a gente conversa muito com os nossos clientes, né? Hoje em dia, um cliente que usa a AppSheet, de certa forma, ele já está automatizando algumas etapas, como eu falei, manuais do dia a dia, aquelas etapas que estaria sendo feita via planilha, via papel, pura e simplesmente. Mas ainda assim, a gente sentia, né, como empresa criadora aqui do AppSheet, que ainda tinham vários tijolinhos, né, vários componentes que a gente já tinha ali dentro do AppSheet para criar automação, mas a gente não tinha um produto core para criar funcionalidades de automação. Então, essa categoria, né, dentro do AppSheet, de AppSheet Automation, é justamente isso. É uma plataforma completa e unificada, né, junto com o no-code, para que você consiga criar automação de processos junto na mesma plataforma de criação de apps no-code. A gente sabe, né, que os empregados de empresas, existem algumas estimativas que podem perder até cerca de 20% do tempo do dia a dia nosso em tarefa que poderia estar sendo automatizada. Acho que todo mundo aqui já sentiu esse tipo de frustração, né? Poxa, eu tô indo fazer isso, mas nossa, isso poderia estar sendo feito por um software, por alguma automação, né? E se a gente usar esse número de 20%, na prática isso é um dia, né, da semana de trabalho, né? É uma coisa muito, muito pesada. Isso, óbvio, tem impacto para as empresas, né, em margens e lucros, mas uma coisa que eu acho que a automação ajuda muito é quando a gente volta a pensar na pessoa, né, no indivíduo, no bem-estar das pessoas, dos funcionários, né? A gente sabe que ao longo dos anos a gente fica fazendo etapa muito manual, muitas vezes isso gera uma frustração acumulada muito grande. E ter automação tem um impacto muito grande também nessa questão do bem-estar das pessoas, satisfação do funcionário com a empresa na qual trabalha. Então a gente podemos conversar um pouquinho mais sobre alguns exemplos de automação, mas é justamente isso. O AppSheet Automation é essa plataforma completa para a gente poder automatizar processos de negócios que muitas vezes a gente acaba fazendo de forma manual, de forma ad hoc hoje em dia.
Achei muito legal o que você comentou sobre a parte de automação do AppSheet, Carlos. E eu acho que, assim, o AppSheet como uma plataforma unificada, né? Que você até comentou, né? Ele vai apresentar essa questão dessa plataforma unificada. A gente, como você bem comentou, a gente fala muito sobre automação em todos os contextos para simplificar a vida e, obviamente, para a gente não precisar repetir todas as tarefas novamente. A gente até brincava, né? No passado, quem gostava de codificar, os melhores programadores era o pessoal que era preguiçoso, porque iria construir alguma coisa para fazer tarefas repetitivas. Explica um pouco melhor aí para os nossos ouvintes sobre essa questão da plataforma unificada do AppSheet, o que a gente tem de coisas interessantes aí nesse contexto. Não, perfeito. Essa questão de unificar, né, a criação de aplicação com automação era um objetivo nosso desde o início, né? Então, assim, o criador de aplicações, no code, né, ele vai sempre usar a mesma plataforma que ele está usando ali, o mesmo editor e tudo mais, a mesma interface, é a mesma para criar aplicação e para criar automação, né? Ou diversas automações, claro, e ele não precisa ficar fazendo chaveamento de soluções, ficar mudando de telinha, mudando de janela, né? Isso é muito importante porque uma frustração muito grande que a gente ouve dos nossos clientes é justamente esse desafio da gente poder ter essa integração, né, entre essas coisas. Então, muitas vezes a gente ia ficar mudando de janela, a solução A não integra com a solução B, né? Minha solução de automação não integra com a minha aplicação. Então, assim, ter essa plataforma unificada é esse o valor. A gente quer que a criação de aplicações e a criação de automações sejam feitas no mesmo sistema. Então, a mesma aplicação, o app, né, no code, pode usar automação e aí não tem nenhum tipo de esforço adicional ou switching de contexto que a gente fala, né? É um pouco desse valor que a gente quer fazer com a plataforma unificada. Ainda nesse contexto de automação, vamos explorar mais um pouquinho aí. Fala alguns casos mais comuns para o pessoal do que seriam exemplos típicos em relação a esse cenário de automação. Perfeito. A gente poderia estar falando de vários exemplos aqui até estourar o nosso tempo. Vou pensar alguns aqui que talvez sejam familiares para muitos aí de vocês. Então, um caso muito comum, muito repetitivo que a gente vê é o onboarding, né? Ou a entrada de empregados numa empresa. Então, toda vez que você entra numa empresa, está começando, a gente sabe que tem uma série de processos e informações que a gente tem que fazer com aquele funcionário. Então, temos que enviar informações, enviar links, a gente tem que provisionar contas, né, em diversos sistemas ali de TI, e tudo mais. Isso, muitas vezes, em muitas empresas, é feito de uma forma muito manual. Às vezes tem que criar um ticket num sistema para abrir alguma coisa, criar um ticket em outro sistema. Enfim, então o AppSheet, com o AppSheet, essa funcionalidade de automação do AppSheet, a gente pode pegar muitas dessas tarefas, né, que antes eram feitas manualmente, feitas por um bot dentro do AppSheet, e a gente acelera esse processo. Um outro caso que é muito comum, né, um padrão de caso de uso muito comum, é a área de suporte ao cliente, ou mesmo empresas que têm ativos em campo, né, manutenção, coisas de energia, fábricas e tudo mais. Então, só para dar um exemplo, então muitos clientes nossos usam, por exemplo, o Salesforce como um CRM, né, para poder registrar os casos de suporte, para registrar vendas, eventualmente registrar incidentes, né, ativos em campo e tudo mais. Então, um caso muito comum de automação é também isso. Ao invés de eu criar um ticket, fazer isso no dia seguinte, né, atualizar uma coisa em campo quebrou, um caso foi aberto, a gente pode fazer uma sincronia em tempo real, quando um cliente abre como eu falei, aconteceu alguma coisa, para que isso seja de fato exposto, por exemplo, por um time que esteja em campo. Então, se tem alguma coisa que está em campo, que deu algum problema, alguma falha, eu quero que isso em tempo real, através da automação, já seja distribuído de forma para todo mundo que está em campo para poder resolver o problema e não dependa de criação de ticket e tudo mais, né? Um outro conjunto padrão que a gente tem de casos de uso aí, que a gente vê passão, é na área de processamento de documentos. Então, acho que todo mundo aqui já sofreu um pouco com isso em algum nível, né? Que é processar recibo, processar nota, processar pagamento e tudo mais. Então, a gente sabe que em muitas empresas ainda tudo isso é feito com o ser humano na jogada, né? Então, mandando um e-mail, vou lá no sistema, faço um download, copio aquele texto, coloco no outro sistema. O ser humano tem que entender, né, se aquele pagamento foi feito, não foi feito, tá com atraso e tudo mais. Então, tudo passa pelo julgamento, né, ou pelo conhecimento de uma pessoa nesse processo. Então, com o AppSheet, o legal é que o AppSheet Automation ele vai se integrar com toda a inovação que a gente tem de AI do Google Cloud para poder fazer esse processamento de uma forma muito mais ágil, de uma forma muito mais automatizada, para que a gente não precise fazer isso de uma forma manual. Então, são alguns casos de uso, assim, tem vários que a gente consegue ver de automação e, óbvio, cada cliente vai ter a sua própria realidade, mas esses são alguns exemplos, Marcelo, do que a gente vê comumente aí de casos de uso de automação com apps.
Marcelinho, gostei da tua pergunta, viu? Querendo ou não, agora a gente aterrizou um pouco mais em caso de uso real, né? Porque é desse jeito que as empresas começam a materializar o uso de uma ferramenta, por exemplo, como o AppSheet que o Carlos comentou. Obrigado, viu? Tua pergunta foi estratégica aqui. Muito obrigado. Não foi combinado, mas foi estratégico, foi bom. Só já deixa pra fazer mais uma aí estratégica. O Carlos falou agora do mundo real, né? De como a gente aplica isso. E eu quero fazer uma pergunta nesse ponto, né? Eu quero dar um exemplo. Então, sou um funcionário, cria um app, né? Fiz uma automação inicial ali com o AppSheet e para implementar uma ideia que eu tive. Como é que eu posso, como funcionário, como é que eu posso provar ou convencer o meu CTO, o meu CIO, o meu CEO da empresa que eu trabalho a investir no AppSheet? Como é que é a justificativa para isso, Carlos? Olha, Adriano, eu acho que você já deu a resposta na própria pergunta, tá? Na minha visão, então acho que você fez uma pergunta muito inteligente que já vem com a resposta embutida. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que o legal dessas plataformas de AppSheet, como elas são muito fáceis e muito rápidas de eu criar uma aplicação, de ter um valor ou resolver um problema de uma forma muito rápida, né? O time to value que a gente fala. Então, até para a tua pergunta, se você vai lá, né, e um dia eu tenho um problema recorrente na minha área, uma coisa que é muito manual, uma coisa que depende de aprovação, de e-mail, ou tem que entrar em planilha A, planilha B. Se eu, como funcionário, vou lá, entro no AppSheet e todo mundo pode acessar o AppSheet, tá? Tem uma conta gratuita em appsheet.com, você pode usar sua conta pessoal para poder fazer os testes e usar ali todas as funcionalidades da plataforma, né? Eu posso ir ali, né, e mostrar de fato, né, o benefício real em como eu resolvo o meu problema pro meu gerente, pro meu gestor, tomador de decisão. Então, assim, como que você convence o teu gerente, né, o teu gestor, CTO, quem for, é basicamente, olha, eu já resolvi o problema. O problema tá aqui resolvido. Vamos colocar isso em escala dentro da empresa? Então, essa forma de convencimento interno é muito poderoso, né? Basicamente, ó, tem um problema, by the way, já tá resolvido aqui. Então, é algo muito interessante que a gente vê, por ter esse time to market, né, esse time to value muito rápido, é uma coisa muito legal que a gente vê. E é muito comum, até para elaborar um pouco nisso, né, ter esses momentos de, a gente fala até de eureka, né, de nossa, consegui resolver esse tipo de problema quando a gente cria a nossa primeira aplicação no code, né? Então, a gente compartilha internamente, o pessoal fala, putz, que legal. Gera toda uma dinâmica, né, de interesse, e é muito comum os clientes começarem com uma aplicação e depois, curto período de tempo, terem várias aplicações dentro da empresa, porque, de novo, isso é muito contagiante mesmo, é muito interessante como tudo isso acontece. Então, para responder tua pergunta, acho que você já fez uma pergunta inteligente com a resposta embutida. Você convence o teu gestor, quem for, né, basicamente com o problema resolvido. Ó, o problema está resolvido. Então, acho que esse é o poder muito grande da plataforma. Você conseguiu realizar o dito popular de quanto você vem com os ovos, com a farinha, com o fubá, eu já chego com o meu Exato. bolo. No final é isso, né? A gente vai lá, pega todos os ingredientes, vai preparar, fazer o bolo, não sei o quê, depois colocar a massa para assar. Pô, pra que isso? Coloca tudo dentro do AppSheet e já virou o bolo pronto no final do dia, né? É isso aí, essa é a ideia. Ganhar velocidade, né, Dani? Já que tudo tem que sair tão rápido e ficar pronto, então vamos chegar com o bolo pronto o mais rápido possível, né? Exatamente. Carlos, acho que as informações que você compartilhou aqui realmente foram muito legais. Dá para ver que o AppSheet, que esse mundo no-code, né, a gente falando de AppSheet, mas o mundo no-code, ele tem muito a ser explorado, muito a ser desenvolvido, mas que já é uma realidade. Já existe hoje para que as empresas possam se beneficiar e que mesmo uma pessoa que não tem um perfil de programação consiga explorar cada vez mais isso. Maravilhoso, viu? Muito obrigado pelas tuas informações aí. Imagina, eu acredito. Acho que essa é a mensagem mesmo, né? Vamos tentar tirar essa mentalidade que só cria aplicação, né? Quem fez faculdade, curso técnico, curso de programação. Como você falou, hoje em dia, com essas plataformas, qualquer um, né? Com interesse em tecnologia, com interesse, boas ideias, inovação, consegue criar uma aplicação. E é muito interessante, como eu falei, repito, essa plataforma, quem começa a usar, vira fã, fica apaixonado, começa a contar para todo mundo. Então é muito legal. E eu agradeço aí, Marcelo, a todo o time aí, para me receber e me coloco à disposição para próximas conversas também. Maravilha, Carlos. A gente que agradece a sua participação. Sensacional, acho que o papo. A gente falar de como democratizar o acesso também à tecnologia para quem não faz programação, acho que está muito em linha do que a gente trabalha, a democratização de machine learning. Então a gente gosta de democratizar esse tipo de acesso, né? Então acho que é sensacional você ter trago essa visão do no-code e dar uma ferramenta também para o pessoal começar a explorar, né? Acho que é super bacana. Então, de novo, obrigado
por ter participado junto com a gente. Vou aproveitar para relembrar a todos vocês, se quiserem trazer algum tema, se tiverem alguma dúvida, quiserem mandar alguma informação para a gente, googlecloudcast@google.com, então nos mandem um e-mail. Se vocês só quiserem elogiar, falem assim, poxa, a gente gosta de vocês. Se for que não gostar também, pode falar, se tiver alguma coisa pra gente melhorar, a gente tá super aberto, então a gente gostaria muito da interação de todos os nossos ouvintes aí dentro desse processo da segunda temporada, que obviamente só é possível pelos nossos ouvintes, né, Dani? Exatamente. Carlos, obrigado de novo por todas as informações, mas não vou continuar te agradecendo agora, porque a gente tem um quadro que começou agora na temporada 2, chamado De Cabeça na Nuvem. Então fica aí que você vai ouvir algumas curiosidades bem legais sobre a história da tecnologia. De Cabeça na Nuvem. E a nossa próxima curiosidade, ela é mais do mundo atual, do que a gente hoje tem visto as empresas e como a interação de segurança, os aplicativos e sites funcionam, né? Mas começo com uma pergunta. É possível ganhar gratificações encontrando fragilidades em algumas plataformas? E a resposta é sim. Empresas como o Google ou Facebook decidiram reforçar sua segurança de forma muito curiosa. As empresas recompensam quem encontrar falhas em seus aplicativos, em seus sistemas. Os valores do Google, por exemplo, variam de 100 até 31 mil dólares, dependendo do risco e do impacto da falha que foi encontrada, que com certeza constitui um problema de vulnerabilidade que a empresa se precaver quando alguém consegue notificá-los disso. Google pagou, também a título de curiosidade, no ano de 2019, mais de 27 milhões de reais em recompensas a especialistas que relataram falhas naquele ano. O programa de recompensa de brechas no Android passou a ter também em 2019 um teto de 1,5 milhão de dólares, enquanto o programa que recompensa falhas no Chrome teve o seu teto base dobrado e respectivamente para 15 mil e 30 mil dólares para quem achasse essas falhas, né? Essa novidade ela foi anunciada lá em agosto de 2019 e levou o pagamento de 650 mil dólares em recompensas na segunda metade do ano, ou seja, muita coisa e muita gente em cima de identificação dessas vulnerabilidades. No entanto, não é possível explorar a falha para benefício próprio, né? A gratificação acontece apenas a partir de alguns acordos como esse, onde a pessoa identifica uma falha e passa essa informação direto à empresa especificamente, como foi o caso do Google que eu citei. É uma ótima oportunidade, entretanto, para quem quiser se arriscar na área de cibersegurança e descobrir como cobrir fragilidades da própria empresa, por exemplo, por uso dessas plataformas. Todo mundo sabe, né? Dinheiro nunca é uma coisa ruim nesse contexto muito boa. Então, se você tem alguma pretensão de trabalhar com cibersegurança e quiser identificar algumas coisas, pode até gerar um dinheiro adicional para você aí no final do seu mês. Uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que existe um recorde de transmissão de dados pela internet? Vocês conseguem imaginar qual o volume de dados que pode ser transmitido em um único segundo? Em agosto de 2020, um time de pesquisadores da University College London, lá no Reino Unido, eles alcançaram a impressionante marca de transmissão de dados pela internet de 178 terabytes por segundo. Vocês acharam muito isso? Olha só o que os japoneses fizeram. Em julho desse ano, aqui em 2021, os pesquisadores do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação no Japão publicaram um estudo demonstrando a quebra do recorde, com uma transmissão de 319 terabytes por segundo. Vale lembrar que a média de velocidade da internet fixa no Brasil, em 2020, ou seja, no ano passado, era de 48,75 megabytes por segundo. O que 319 terabytes são 319 milhões de megabytes. Ou seja, a transmissão de dados por segundo mais rápida da história equivale a quase 6,5 vezes a velocidade de internet média brasileira. Vocês ficaram com inveja disso? É isso que a gente chama de um upgrade. Queria de novo agradecer ao Carlos por ter aí sido o nosso convidado de hoje e ter compartilhado bastante coisa sobre esse conceito de app sheet, de no-code, de automação. Eu acho que é super bacana e esperamos aí que todos vocês nos acompanhem nos próximos episódios. O episódio de hoje fica por aqui. Agradecemos novamente a todos os nossos ouvintes e nos vemos na próxima.